Oi, voltamos aí ao nosso curso de sintaxe e hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre o sujeito. Já aprendemos o que é uma frase, o que é um período, o que é uma oração. Agora, o que seria o sujeito? Vamos lá. Sujeito é a palavra não preposicionada. O que seria isso, Léo? É uma palavra que não é seguida de preposição, fundida pelas preposições. E quais são as principais preposições? O a com crase, o ao, o de, o com, o em e o por. Claro que há outras preposições, né? O sobre, o perante, o para, mas eu coloquei aqui as principais. Então, sujeito é uma palavra não preposicionada capaz de flexionar o verbo. O que é flexionar? Flexionar o verbo é concordar com o verbo. Se o sujeito está no singular, o verbo, a tendência é estar no singular. Se o verbo estiver no plural, com certeza o seu sujeito, o seu núcleo, estará no plural. Claro que há alguns casos em que o verbo pode ficar tanto no plural quanto no singular. Já é um caso de concordância verbal, tá bom? Então vamos lá. Olha só, como é que eu vou saber achar o sujeito? A primeira coisa é achar o verbo. Então, primeira coisa, identificar o verbo. Segundo caso, pergunte ao verbo, questione o verbo. Você vai perguntar o que ou quem para o verbo. São essas perguntas. Quem mais o verbo? Ou você pode perguntar o que mais o verbo. Ao fazer tal pergunta, a resposta tende a ser o sujeito. Lembrando que o sujeito não pode apresentar a preposição. Não dentro do sujeito, é antes do sujeito. O sujeito não vem preposicionado. Veja se a palavra não está preposicionada, ou seja, seguida de preposição. Bom, em regra, grande parte das vezes, o sujeito concorda com o verbo. Claro que às vezes o verbo pode ficar no singular e o sujeito ser composto. É um caso de concordância, nós não vamos estudar neste curso. Exemplo, chegam os livros. A primeira coisinha aqui é achar o verbo. Qual que é o verbo? Chegam. Vamos perguntar agora ao verbo. O que chega? O que chega? Resposta, os livros. Basta agora colocar na ordem direta. Os livros chegam. Logo, os livros desempenham ali, o termo, função de sujeito. Certinho? Então, bem fácil. Achar o verbo e questionar o verbo. A resposta tende a ser sujeito. Vamos a mais um aqui. As mulheres disseram tudo. Ache o verbo disseram. Quem é que disse? Quem falou? Quem disse? Léo, para mim são as mulheres. Mas vai uma pergunta. Mulheres pode ou não ser sujeito? Não pode. Por causa de quem? Da crase. Acabei de falar que o sujeito não pode ser preposicionado. Nossa, Léo, então palavra com crase não pode ser sujeito? Em tese, não. Então aqui as mulheres não desempenham o termo função de sujeito. Quem é o sujeito então? Quem é que disse? No caso, eles disseram tudo às mulheres. Olha que questão maldosa, caso caia isso em uma prova. Então, mulheres deixa de ser sujeito. Léo, e se a palavra mulheres não houvesse a presença do acento grave, sem a crase, tá? Falando, as mulheres disseram tudo. Quem disse? As mulheres. Como as mulheres está preposicionado, o termo, logo, mulheres não desempenham a função de sujeito. Mais uma frase. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Primeira coisa é achar o verbo. Achamos. Vamos questionar o verbo. Vamos perguntar o que ou quem. Quem ouviu? Ipiranga pode ser sujeito? Não. Por quê? Se o verbo está no plural, o sujeito também, em tese, tem que concordar com ele. E além disso, do é uma preposição, tá? Aqui o de é de mais ó. Sujeito não pode estar fundido por preposição. As margens plácidas pode ser sujeito? Tem chance. Vamos aí. Um povo heróico pode ser sujeito? Também não, porque está seguido da preposição de. E além de tudo, povo heróico, ouviram? Tem sentido? Não. Se fosse o povo heróico ouviu.
o verbo concorda com o seu sujeito. O brado retumbante também não pode, porque o brado retumbante, embora não esteja com preposição, ele não concorda com o verbo. Se o sujeito fosse o brado, como é que ficaria o verbo? O brado ouviu. Ficou claro? Logo, só sobrou quem? As margens plácidas. Está no plural, concorda com o verbo. E, além de tudo, não está preposicionado. Como é que eu faço isso? Agora você coloca na ordem. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o quê? O brado retumbante de um povo heróico. Olha só, esta frase do hino nacional já caiu em vários concursos. Então, muito cuidado. O sujeito de ouviram é as margens plácidas. Tá bom? Ficou claro aí? Tranquilo? Então, nós estamos aqui então, com a definição de sujeito. Ache o verbo, questione o verbo, a resposta tende a ser o sujeito. Sujeito não pode vir preposicionado. Tranquilo? Ótimo. Agora vamos aprender aqui um pouquinho sobre cada tipo de sujeito. Tá? Sujeito simples, composto, indeterminado. Vamos lá. Então, sujeito simples apresenta um núcleo. O que seria o núcleo? O núcleo, gente, é uma palavra de valor substantiva, tá? Ou um substantivo, tanto faz aí. Pode ser também um pronome, sem problema nenhum, tá? Então, sujeito simples apresenta um núcleo. Núcleo é apenas uma palavra. Esta palavra pode ser um substantivo ou pode ser um pronome. Olha só, os alunos saíram da sala. A primeira coisa é achar o verbo. Saíram. Quem saiu? Os alunos. Quem é o núcleo aqui? O que é núcleo? É a palavra mais importante dentro do sujeito, cujo valor morfológico é de substantivo, tá? No caso aqui, alunos. Alunos, um termo, eu tenho sujeito simples. Próximo. Chegou o professor à sala de aula. A nossa crase é para cá, né? Erramos aí na hora de colocar a crase, vamos corrigir. Chegou o professor à sala de aula. Primeira coisa é achar o verbo. Chegou. Ao achar o verbo, vamos questioná-lo. Quem chegou? O professor. Quem é o núcleo? É o O ou é a palavra professor? Professor. Professor é uma palavra substantiva. Logo, o professor chegou à sala de aula, sujeito simples. Bem claro? Normalmente, em concursos públicos, eles tendem a colocar o sujeito depois do verbo, para tentar complicar um pouquinho para o aluno. Ficou claro? Note que aqui, ó, os alunos saíram, está bem fácil. Agora, chegou o professor, o aluno já fica meio com dúvida, né, pensando que o sujeito seria o ele. Tranquilo? Então, aprendemos aí o sujeito simples. Sujeito simples é uma palavra, é um núcleo que vai concordar com o verbo. Vamos agora para o sujeito composto. Vamos apagar nosso quadro. Vamos lá. Sujeito composto. Se o simples apresenta um núcleo, o sujeito composto apresenta dois núcleos. E lembrando que núcleo é uma palavra de valor substantiva. Bom? Olha só. Os alunos e as alunas saíram da sala. Primeira coisa, achar o verbo. Quem saiu? Alunos e quem? Alunas. Quantos núcleos? 1 e 2. Sujeito composto. Mais um exemplo. Falaram na palestra o professor e o aluno. Primeira coisinha, ache o verbo. Achamos. Vamos questionar o verbo. Quem falou? Olha se na frase tem alguma resposta. Quem falou? O professor e o aluno. Quantos núcleos? 2 núcleos. Sujeito composto. Bem tranquilo? Simples, uma palavra, composto, 2 termos ou 2 palavras. Vamos agora aprender um pouquinho sobre o sujeito indeterminado. Tá? Sujeito indeterminado. Vamos lá. O próprio nome já diz tudo, tá? É quando o verbo não se refere a uma pessoa certa. Indeterminado não se sabe quem é, não sabendo o executor da ação. Legal?
Uma dica para vocês aí é que o sujeito indeterminado ele não aparece na frase. Sujeito indeterminado não aparece na frase. Ele fica sempre escondido. Tá, vamos ver. Primeiro caso, o verbo no plural sem sujeito claro. E aí você vai fazer uma diquinha aqui para você, ó, colocando a diquinha. Ocorre com o pronome eles. Sempre que o eles ficar escondido no verbo, bom, pronome eles, escondido no verbo, eu tenho aí sujeito indeterminado. Vamos lá? Saíram da sala de forma agressiva. Você já aprendeu que a primeira coisa é achar o verbo. Vamos questioná-lo. Quem saiu? Existe alguém aqui na frase capaz de executar a ação? Não. Então vamos ver. Se eu conseguir encaixar o eles antes do verbo e a frase apresentar sentido, eu tenho sujeito indeterminado. Eles saíram da sala de forma agressiva. Deu certo? Deu sujeito indeterminado. Bem tranquilo? Então espero que você tenha aí aprendido um pouquinho, hein? Vamos lá. Nem falaram de vocês. Vocês podem ser sujeito? Não. Por quê, Léo? Por causa da preposição. Vamos questionar o verbo. Falaram. Quem falou? Eles. Vamos ver? Vamos colocar o eles aqui, ó. Nem eles falaram de vocês. Logo, eles, sujeito indeterminado. Claro? Tranquilo? Então, uma forma aí. Espero que você tenha pegado aí a lógica, né? Próximo. Verbo no singular, mais o se. Nós vamos sempre chamá-lo de índice, tá, gente? Chamado de índice. Mais preposição. Então já vou colocar aqui os principais verbos que caem em concursos, tá bom? Para a gente não ficar perdendo tempo. Olha só, precisa-se de, vamos apagar aqui, ó. Precisa-se de verbo, mais o se, mais a preposição. O verbo fica sempre no singular. Eu vou ter sujeito indeterminado. Ô Léo, eu não poderia falar precisam-se de alunos? Não. Verbo mais se, mais a preposição ligada ao verbo. Como assim, Léo? Quem precisa, precisa de, certo? Eu tenho aí sujeito indeterminado. E o nome desse se, nós vamos chamá-lo de índice. Índice de indeterminação. Tudo bem? Próximo caso. Necessita-se de mais alunos. Necessita é o verbo. O se, aqui é o pronome, mais o de. Eu vou dar o nome do se de índice, verbo sempre no singular. Referiu-se ao professor. No caso aqui, ó, ele se referiu, né? Deixa eu ver, referiu-se ao professor. Alguém se referiu. Ninguém sabe quem é que se referiu. Logo eu tenho sujeito indeterminado. O que você pode saber aqui? Ó? Vou até colocar para você. Trata-se de, tá bom? Confia-se em, e, deixa eu ver, trata-se de, confia-se em, precisa-se de, necessita-se de. São os verbos mais usados aí em provas de concurso. Lembrando aí que este se faz a função de índice. Quando é que ele será índice? Quando houver a preposição ligada ao verbo. Quem precisa, precisa de. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Quem trata, trata de. E quem confia, confia em. Léo, há outros? Claro que aqui a gente não vai ficar perdendo tempo. Aqui é pegar as manhas e o que tende a cair mais. Nós vamos ficar por aqui, né, com essa parte do vídeo, né, para não ficar muito longo aí, né, o curso, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou voltar com um curso de sintaxe falando sobre sujeito. Um abraço e até mais.